Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao Café de Esperança. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações aí, tá? Meu site, meus livros, sobre gravação privada, tá tudo aqui embaixo. E deixa eu já fazer uma observação que se você ouvir um ronquinho ao longo desse vídeo, é porque o meu cachorro, Teodoro, tá dormindo aqui, né, do meu lado, aqui nos meus pés. Então, nesse vídeo eu quero falar sobre a questão de fantasia. Você muitas vezes se torna prisioneiro da sua própria fantasia. Você cria determinadas coisas. Muitas dessas fantasias, elas podem ser originárias, podem ser provenientes da carência? Podem. Carência, gente. Eu já falei muito sobre carência, praticamente 80% dos vídeos acaba abordando alguma questão sobre carência, porque assim, ó, a carência a gente sabe o que ela pode provocar. Né? E provoca mesmo, bastante coisa. Hoje eu estava fazendo uma live lá no canal principal. Se você não conhece o canal principal ainda, é só você digitar André Massolini que você vai encontrar. E eu estava fazendo a live, e na live eu também recebo os áudios no WhatsApp. E aí estava ouvindo um áudio e o rapaz dizendo, né, que ele busca ser feliz sozinho, mas que é difícil. Aí começou. É difícil, tal. E aí ele fez assim, eu gostaria de saber como que eu posso, né, lidar com essa questão de ser sozinho. Enquanto não chega a pessoa que vai resolver isso. Pegou? Gente, se você tem o hábito de às vezes pegar essas questões, por exemplo, essa questão que ele fez para mim, escreva. Escrevendo, talvez você consiga visualizar o que você está pensando, porque às vezes a gente não tem noção do que os nossos conceitos podem estar fazendo com a gente. A gente tem que ter ideia de quais são os conceitos que estão aí na nossa mente. Por exemplo, se ele tivesse analisado isso que ele falou, como que eu posso, André, lidar com isso? Ou seja, com o fato de estar sozinho. Então, quer dizer, isso é uma coisa que me perturba, é uma coisa que me angustia, vai deixar carente. Enquanto não chega alguém para resolver isso. Então você está vendo que, nesse caso, claramente ele está depositando toda a felicidade dele numa outra pessoa. É a metade da laranja, a tampa da panela, a alma gêmea. Então, isso, gente, é uma coisa, isso é carência. E isso pode fazer com que você crie um monte de coisa. Nesse vídeo a gente está aqui para falar de fantasias. E eu que atendo tantas histórias, eu tenho me deparado com algumas histórias que até assustam um pouco. Lá no canal principal foi uma ao ar que o povo ficou espantado. E eu fiquei muito espantado. Só que nas gravações privadas que eu faço, nos atendimentos particulares que são sigilosos e que não vão ao ar, só a pessoa recebe a minha análise, eu tenho recebido bastante questões assim, de fantasias total, assim, uma fantasia total. E aí a pessoa fica prisioneira disso durante anos. Por isso que quis gravar esse vídeo aqui, que isso possa até servir de alerta. Vou citar o exemplo daquele vídeo que foi ao ar lá no canal principal. Por exemplo, a mulher, ela começou a frequentar um psiquiatra. Agora não me recordo se é psiquiatra ou psicólogo, tá? Vamos colocar um terapeuta. Ela começou, né? Aí ela disse o seguinte, que ele passava a mão no braço para querer chamar a atenção dela dos músculos. Nessa hora, ele já estava logo no início do e-mail. Nessa hora eu já parei. Como assim, mulher? Ele passa a mão no braço para chamar a sua atenção, para você olhar para os músculos dele, porque ele está se exibindo para você. Meu Deus, eu fiquei impressionado, porque muitas vezes, né, nos meus vídeos, muitas vezes eu faço assim, tal, faço assim. Então eu estou querendo chamar atenção para os meus músculos. Bom, nem tenho músculo desse jeito também, né? Mas, sabe, assim, só para resumir, vou contar um outro exemplo. Assim, ela foi citando tanta coisa, que era tanta fantasia que ela criou. E aí ela falou também que um dia ele pegou e ele veio de encontro com ela, porque acho que ele foi cumprimentá-la pelo aniversário dela, porque eles se encontraram num evento,
acho que uma coisa religiosa que eles estavam. E aí ele veio cumprimentá-la, porque acho que era aniversário dela, e ela disse assim, e ele veio mordendo os lábios, como quem diz, eu quero te comer. Meu Deus do céu. Gente, assim, ó, era fantasia total. E ela criou toda essa história na cabeça dela, toda uma história. E aí ela ficava irritada porque ele não cumprimentava, porque ele não fazia isso. Quando ele não tinha que fazer nada, porque a história só estava criada na cabeça dela. Então, óbvio que ele não ia cumprimentar, porque ele não estava pensando nela. Mas ela achava que sim. Ela achava que ele dava indiretas, que ele tinha esse desejo, que ele queria, sim, que ela deixou o casamento dela e agora ele a iludia. Ela deixou o casamento dela porque ela quis. Ele nunca deu a entender que ele estava afim dela. Mas ela criou tudo isso na cabeça dela. E outros casos, como eu disse para vocês, eu não posso ficar citando outros exemplos, porque esses outros não foram ao ar, porque fazem parte de gravação privada. Mas esses outros também situações seríssimas, onde a pessoa criou toda uma história na cabeça dela, e aí ela olha tudo a partir dessa ótica. Porque aí é assim, gente, outra coisa que a gente tem que prestar atenção. Quando você coloca uma determinada lente, você vai olhar tudo a partir. Se você colocou uma lente azul, você vai começar a ver todos os objetos com tons de azul. Se você coloca rosa, você vai olhar tudo com a lente rosa e assim por diante. Então, se você coloca essa lente da fantasia e você acredita que a pessoa está afim de você, qualquer coisa que a pessoa faça, você interpreta a partir dessa ótica. E aí vira um fubá. Porque aí quando você coloca essa lente, tudo fica para você interpretar desse jeito. Deixa eu te dar um exemplo de filme de terror. Se você estiver assistindo um filme de terror às 3 horas da manhã, ó, só o fato de ser 3 horas da manhã já deixa você com medinho. Se fosse um filme de terror 3 horas da tarde, tudo bem, você assiste com a porta da sala até aberta. Tá normal, não é? Desde que a sala não dê para a rua, óbvio, né? Dê para o quintal, para a varanda da sua casa, para a garagem. Então, você assiste com a porta aberta, com seus cachorros circulando por aí. Ah, meu bem, mas você está assistindo um filme de terror. Você pode até começar com a porta aberta. Mas o filme começou 3 horas da manhã. Ai, você fecha a porta. Se possível for, você pega o seu cachorrinho do lado. Ou uma almofada. É um sentido de proteção. Por quê? Porque o filme está proporcionando e está criando esse clima. Então você começa a enxergar um barulhinho que, se você não estivesse, pode ser até 3 horas da madrugada. Mas se você não estiver assistindo esse filme que foi criando todo esse clima de tensão dentro de você, um barulhinho poderia ser, nossa, o que foi, gente? A geladeira? Mas assistindo o filme de terror, acontece um barulho, meu Deus do céu, você se caga todo. Então você está vendo como você... Outra coisa, por exemplo, o filme, ele tem que proporcionar isso. O cara está vindo com uma faca. Tem que ter a música, o suspense. Que graça teria o cara vindo com uma faca e uma musiquinha, um pagode no fundo? Um funk? Né? Sei lá, e vai descendo na boquinha da garrafa e o cara com a faca. Como que clima teria? Então, isso que eu quero que você entenda. Esse clima que eu estou falando que o filme está proporcionando e que a gente sente medo, que a gente depois tem medo de ir para a cama, que a gente tem gente que não vai nem no banheiro fazer xixi. Esse clima que o filme de terror cria é o clima que a sua fantasia está criando dentro de você. E aí tudo você enxerga a partir dessa ótica, a ótica do interesse, mandou uma indireta para mim, porque se falou isso é porque então quis dizer isso. Gente, e você vira um prisioneiro disso. E aí a pessoa vai criando teorias. Ai, porque tá afim de mim, porque fez isso, porque... Deixa eu te falar uma coisa. A teoria, ela tem que estar embasada, fundamentada num fato. A teoria tem que estar sustentada em fato. Aí vou te dar um exemplo. A teoria da gravidade de Newton. Né? Foi observando a maçã. Hoje não se sabe se foi, se não foi observando a maçã. Tem gente que fala que não tem nada a ver. Mas tá, né? Vamos pegar o exemplo aí que...
Ele observou que a maçã caiu. E a partir, opa, a maçã caiu, que força que faz com que ela caia? Então, quer dizer, ele desenvolveu toda uma teoria, mas a partir de um fato. O que eu estou vendo hoje em dia são pessoas que estão desenvolvendo toda essa fantasia, mas quando você vai ver, não tem o fato. Ah, o cara veio mordendo os lábios. Gente, como assim? O cara passou a mão nos músculos só para me deixar com tesão. Gente, como assim? Tem algum fato, sabe? Tem algum fato de fato? Alguma coisa que sustente esse meu pensamento? Porque senão eu vou viver nesse mundo fantasioso, vou interpretar tudo a partir disso e depois ainda vou me frustrar. Agora, tome cuidado com fatos distorcidos. Aí o André falou que tem que estar sustentado num fato. Então, a pessoa colocou aquela letra de música lá no Facebook, colocou aquela letra de música, é pra mim. É indireta pra mim, gente. Gente, calma. Agora, cuidado para não distorcer o fato. O que, de fato, faz você acreditar que aquela letra de música foi postada para você? Um dia, uma menina me disse, ai André, porque ele postou uma foto da lua cheia. E olha, é para mim, porque 5 anos atrás, e eles não estavam juntos mais, 5 anos atrás, e foi só uma paquera. 5 anos atrás eu falei para ele que eu gostava da lua cheia, que eu ficava encantada. Eu ficava, sabe, louca quando eu via a lua cheia, a lobisoma. A lobisoma. E aí hoje ele postou, sabe? Eu curti uma foto dele hoje no Face, ele postou uma foto, tal, eu curti. E aí depois à noite ele postou a foto da lua cheia. É pra mim. Gente, então cuidado. Olha, cara, quantas vezes eu vi lua cheia, achei lindíssima. Uma vez eu peguei a câmera que eu uso aqui no estúdio, que ela tem um zoom, né, ela puxa 60 vezes. E, aliás, não uso mais aquela câmera. E aí, cara, a lua ficou perfeita na foto. Ficou perfeita. Então, achei lindíssima. Adoro ver lua cheia. Então, o cara... Pô, era noite de lua cheia. Ele viu a lua cheia, tirou uma foto porque achou linda, postou a foto. Coincidiu que naquele dia ela curtiu uma foto dele. Então a gente começa a distorcer demais as coisas. Repito, essa fantasia pode fazer com que você se torne escravo da sua própria fantasia. Hoje tem uma coisa nova que os psicólogos estão... É novidade ainda. Eles estão chamando de devaneio excessivo. Então, nem vou entrar nesse assunto muito, porque assim, é uma novidade que está sendo formulado ainda, pensado pelos psicólogos. Mas esse devaneio excessivo é uma fantasia que serve como distração para a realidade. Então, ele serve como uma distração da vida real. É o sonhador acordado. Então tome cuidado, se você é uma pessoa que está fantasiando demais, não estou dizendo que você está aí com esse devaneio excessivo, que é essa teoria que está surgindo agora, né, entre os psicólogos, mas o seguinte, vamos pegar essa questão de distração da vida real. Isso pode acontecer com muita gente mesmo. Você tem dificuldade de encarar a vida real. Por qual motivo? Aí teria que fazer uma análise, né? Você teria que buscar fazer uma análise com um terapeuta, fazer um aprofundamento. Por que eu me sinto tão incomodado quando eu estou sozinho? Por que eu me sinto tão incomodado com a solidão me amedronta? E eu preciso ter alguém. E eu preciso tanto ter alguém que eu começo a fantasiar em cima de uma pessoa e vou mergulhando naquela história, vou mergulhando naquilo e cada coisa que a pessoa faz eu realmente acredito que ela está vidrada em mim, que ela está mandando aquilo para mim. E tem pessoas que vão ficando anos nisso. Anos. Tá? Não estou falando de gente de uma semana, de gente que criou uma fantasia e depois já esqueceu. Estou falando de pessoas que desenvolvem isso de uma maneira patológica. Então, é uma forma de distração
né? De eu me distrair da vida como ela é. E por que eu quero me distrair da vida como ela é? O que eu acredito que a minha vida esteja muito ruim? Por que eu estou sozinho, então ninguém me quer? Sou um patinho feio dessa sociedade que todo mundo tem que estar com alguém? Cuidado. Pratique o autoconhecimento. Isso vai te fazer muito bem. Vá fazendo questionamentos. Vá voltando no tempo, percebendo situações, como que aquilo te afetou, determinada coisa que você se recorda, que trouxe muita tristeza, como que você processa, ou como você acha que aquele fato acabou afetando você de alguma maneira, influenciando a você a ter medo, a ter trauma, influenciando você a agir de uma determinada maneira. Reflita, faz bem. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, um beijo e até!